A gente começou falando de política com o Juarez lá diretamente da capital federal e a gente já está aqui com o Luiz Armando para a gente falar sobre política tocantinense. A gente começa falando, Luiz, sobre uma perda, né, que a política teve, né, morreu aos 74 anos o ex-senador e ex-deputado estadual José Bonifácio Gomes, né, uma das figuras políticas mais influentes do Bico do Papagaio. E aí, essa perda, né, para a política é realmente... É realmente uma perda, é uma perda para a política, né? Ali, ele estava no tratamento de câncer, né? E sofreu um acidente, foi transferido para Araguaína e não resistiu ali. E ele estava fragilizado por essa questão do câncer, né? Mas ele é tradicional, a família de Tocantinópolis ali, né? Os Gomes, o Alzírio Gomes foi deputado estadual pelo estado de Goiás, norte de Goiás, né? Então é uma família tradicional naquele município e uma liderança política ali, né? Tem ele mesmo foi deputado estadual, o irmão é prefeito pela segunda ou terceira vez, que é ex-deputado estadual também. O filho dele foi prefeito ali de Tocantinópolis também. Então os Gomes, eles são muito tradicionais na política naquela região e comandam aquele entorno ali da região, né? Uma família tradicional do ponto de vista político. Agora, o Bonifácio, ele marcou muito pela forma como ele atuava, né? Ele era muito incisivo, né? Muito assertivo e criou muitas inimizades, né? Muitas inimizades pelo jeito dele. Eu, pelo menos, presenciei. O primeiro contato que eu tive com o Bonifácio Gomes foi em 1993, né? Quando ele era da Federação Tocantinense de Futebol, aliado do Leonomar Quintanilha, que tentava ali a primeira reeleição na Federação Tocantinense de Futebol, né? E ali, aqui já em Palmas, né, ali próximo da sede da federação, ali próximo da Arce 72, ali, era só mato ali, né? E na época a disputa se dava entre o Leomar Quintanilha e o ex-prefeito de Pedro Afonso, Tom Bellarmino. Então, Tom Bellarmino chegou próximo de derrotar o Leomar Quintanilha, mas no dia da afirmação ali da eleição, teve uma briga muito forte quase chegaram a via de fato entre Bonifácio Gomes e Tom Bellarmino ali. Eu presenciei aquilo ali e o Bonifácio, ele tinha um couro panzil, né? Ele partiu para cima do Tom Bellarmino ali, o negócio. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Bonifácio Gomes, isso em 1993. E depois ele foi eleito deputado estadual e ninguém nunca disse de desvio de recursos por parte dele, e só criou essas relações aí. Também tem muitos amigos, por causa desse ímpeto dele. Ele era muito explosivo, né? Tanto no ponto de vista pessoal, como na própria atividade parlamentar. Mas foi uma grande perda para o Estado, né? Uma grande liderança ali, de uma família tradicional ali de Tocantinópolis, a antiga Boa Vista, né? Tocantinópolis, Comando do Goiás, era um dos grandes municípios do estado de Goiás, né? Tem história ali, né? Tem uma história de conflitos ali, né? Com o Padre João e ali os problemas territoriais ali, latifúndios, aquela coisa toda. Então, é uma região muito que tem uma história, né? Que pouca gente conhece, né? Com certeza. Nossos sentimentos a toda a família, né? E aos admiradores do José Bonifácio. E essa medida provisória do governo Tocantins, que pode limitar a capacidade de investir e executar novos programas, que você está por dentro também desse assunto aí? Pois pode acontecer com Jairo, o governo editou uma medida provisória que foi publicada no Diário Oficial na noite de ontem, né? Com o Estado aderindo a esse programa do governo federal, o PROPAG, né? É um programa do governo que é destinado especificamente para os estados que devem muito à União. O Tocantins não é o caso do Tocantins, né? O Tocantins não deve muito para a União. Para a União, o Tocantins deve 122 milhões de FGTS, contribuições previdenciárias, aquelas coisas todas. Apesar de ter uma dívida aí de 3,7 bilhões, que é uma dívida contratual com bancos, né? Nacionais e internacionais, mas mesmo assim ele está em dias, porque o Tocantins aí pode ficar endividar aí, até 100% 200% da receita corrente líquida. Então ele pode endividar-se muito, né? Tem uma capacidade de endividamento muito grande, né? Apesar de ter uma capacidade de pagamento limitada, nesse momento muito limitada, né? Mas o governo aderiu a esse PROPAG aí, que tem até esse mês o final do ano aí para
os estados aderirem, né? Para que tenha o apoio da União aí na questão de negociação, renegociação de dívida dos estados com a União. Como eu disse, o Tocantins tem só 120 milhões de dívida com a União. Agora, para você entrar nesse programa, você tem que aderir também à proposta do programa, que está numa lei complementar do governo federal. E essa proposta, e essa lei complementar, que é a 212, ela tem os critérios, o que acontece com os estados que aderirem a esse programa. Como eu disse, esse programa foi feito para estados que devem muito, como Goiás, como Rio de Janeiro, devem muito à União, né? Estão sem capacidade fiscal e sem capacidade de administrar esse rombo fiscal. Por isso que eles pedem repactuação e o apoio do governo para esse ajuste fiscal. Ou seja, o Estado, ao aderir, qualquer decisão do Estado, qualquer despesa do Estado, ele tem que submeter essa despesa ao critério da União. A União vai dizer se aquilo vai piorar ou se vai melhorar a questão fiscal do Estado. Então isso, de certo modo, trava o governo, né, na burocracia, por exemplo, qualquer investimento que o governo for querer fazer, ele mesmo tendo orçamento e tendo financeiro, ele terá que, com essa adesão, submeter esse investimento ao governo federal, que terá que dizer se pode ou não pode, mediante as tratativas para o ajuste fiscal. E o Estado nem precisa nem tanto dessa renegociação. Como disse, a dívida é pequena, né? Além do mais, o Estado está entrando de volta pela projeção, tanto do governo como das secretarias e dos próprios sindicalistas recentemente. O governo está projetando no próximo ano reduzir o comprometimento, principalmente com salários, despesa com salário, para 42%. Né? Assim, então, o Estado está dentro da lei de responsabilidade fiscal, apesar de estar, nesse momento, sem capacidade de pagamento, porque gastou mais do que o crescimento das receitas. De qualquer forma, são questões pontuais e que, pela projeção tanto da lei orçamentária do próximo ano, né, como da LDO, a tendência é, no próximo ano, essa situação voltar ao eixo normal. Mas o governo, preocupado aí com isso, entende-se, né, fez essa medida provisória, que agora vai ser aprovada pela Assembleia Legislativa, mas está valendo, porque a medida provisória vale com a edição, para tentar reduzir mais ainda esse ímpeto de gastos do governo do Estado, que o Laurês tem cortado em alguns aspectos, já tem feito isso. O problema que fica é porque, para o Estado, você engessar o orçamento, engessar a administração do Estado com esse programa de ajuste fiscal do governo federal, você pede, o Estado pede, o governador pede um pouco a liberdade, a discricionariedade que tem de escolher investimentos. E aí quem padece é a população, porque se o governo não investe, a população sofre, a população fica sem equipamento na saúde, fica sem fica sem asfalto, fica sem uma série de benefícios que dependerão, a partir dessa medida provisória, do aval, evidentemente, do governo federal. O governo federal vai dizer se pode ou não pode aquilo, senão o governo vai ter que sair. Então, eu entendo que foi uma medida apressada do governo, acho que não era necessária essa medida, mas o governo tem as suas razões e ele tem que exercer, evidentemente, a sua competência constitucional de fazer. Agora, que vai inibir, vai. Ou seja, o governo pode, por exemplo, deixar de fazer um investimento aí, atrasar o investimento, porque terá que demonstrar isso para o governo federal. Além do mais, é outro problema do ponto de vista político para o Laurês Moreira, porque essa burocracia pode dificultando a realização de investimentos, vai dificultar também ele demonstrar à população o que ele está fazendo. E aí é problema também político no cacife eleitoral do governador em exercício. Com certeza. Bom, falando ainda de governo do Estado, né, completados 3 meses desde que o Laurês Moreira assumiu interinamente o governo do Tocantins, a administração tem mostrado avanços, enfrentado os desafios na condução desse Estado, na sua visão? Tem. O Laurês tem enfrentado muitas questões aí e tem dado um pouco de segurança ao Estado, né? Então, a arrecadação tem ido bem. Por exemplo, no mês de novembro, o Estado fechou a arrecadação do Estado no mês de novembro, foi 570 milhões, maior que a arrecadação de novembro do ano passado. Ou seja, o fisco está atuando dentro da normalidade, ou seja, isso tem dado um pouco de tranquilidade a ele, né? Se você considerar também os repasses
constitucionais, isso também tem dado tranquilidade a ele. O Estado recebeu de FPE aí, de janeiro a novembro, 5,4 bilhões de reais. É maior que os 5,182 bilhões de janeiro a novembro do ano passado. Então, tem seguido normal. Isso significa que o governo está em segurança, a economia está acreditando, confiando no governo, o comércio está funcionando, e isso termina redundando na arrecadação dos impostos, né? E as transferências, que se note, também dependem da arrecadação dos impostos, né? Impostos federais no Estado. Então, o governo está indo bem, ele tem atacado, tem entregue obras, né? Obras que a oposição diz que são obras ainda do governo anterior. Aí, justamente, comprova que ele está dando continuidade, ou seja, a continuidade administrativa é o que importa para a população do Estado. Daí, não justificaria, por exemplo, sobre essa ótica, que o Wanderlei Barbosa retomasse o cargo com tantos inquéritos aí, em andamento sobre ele, né? Então, é provável que isso dê mais força política ao Laurez Moreira, né? Porque estaria até esses 3 meses aí, que completa dia 4, né? Nesses 3 meses, né? Ele estaria dando certa segurança ao Estado, né? E está indo bem, né? Eu acho que o Laurez tem ido muito bem, salvo esses atritos políticos, especialmente com os sindicalistas, né? Por exemplo, amanhã ele vai reunir-se pessoalmente com os sindicatos para discutir essa questão do subteto, que está se arrastando, e é desgaste para o governo, né? Um desgaste até ilógico, até o desgaste, mas vem se arrastando aí há 15 anos esse problema. Mas se o Laurez solucionar esse problema como solucionou a questão do PCCR, ele vai fechar o ano aí tranquilo, com relação às categorias de servidores do Estado. E muitas dessas questões classistas, né, de pagamento de PCCR, database, estourou agora na mão dele. A gente vem se arrastando há muito tempo, né? Então é uma herança, né, que ele agora está tendo que chamar todo mundo para poder negociar da melhor forma possível, que tem muita coisa aí pendente, ficou muito pendente de governos anteriores, né? Tem muita coisa pendente. Os funcionários, normalmente, eles não entendem, não compreendem essa questão de governo, né? E o Laurez, quando prefeito, ele sempre foi muito meticuloso nesse negócio de gasto, né? Ele sempre foi muito econômico, né? Como diz assim, ele é mão fechada, né? Mão fechada. Mas ele tem, na administração dele Grupo, ele foi justo para os servidores, né? Então é provável que ele também dê uma solução para essa situação do teto único, né? Que é o que está pegando agora ultimamente, né? Mas pelo que eu conheço do Laurez, pelo que já vi a sua trajetória política, né? Ele certamente vai tomar uma decisão bem equilibrada, né? Que ele é muito equilibrado nessa questão de gasto público, né? Ele não é muito populista, né? Porque tem gestor que é populista, né? Ou seja, ele toma uma decisão sem saber o impacto econômico, financeiro daquilo nos cofres públicos. Toma aquela decisão apenas para agradar, fazer o bem, ou seja, só quer o bônus, né? O ônus não, né? Então, mas o Laurez, pelo que ele demonstrou nos 2 mandatos dele na prefeitura de Grupi, ele é um gestor muito compenetrado nessa questão de equilibrar a despesa com receita. Com certeza. É isso por hoje. Muito obrigado, Luiz Armando, mais uma vez. Só se você tiver mais alguma coisa para falar, alguma bomba aí, você já quer soltar logo. Não, Jair, tem uma situação que está muito nas redes sociais, que é a exoneração na noite de ontem do secretário de Segurança Pública. Sim, né? Exatamente, esse assunto. O doutor Bruno, que é um delegado, né? E é sindicalista também. Com certeza. Né? E aí as pessoas estão falando aí, tipo assim, como se fosse um governo autoritário, né? Mas eu acho que o governo agiu bem, né? O doutor Bruno, que eu conheço pessoalmente, quando ele era do sindicato, ele é um homem muito sério, um bom delegado, um dos grandes delegados do estado do Tocantins, e era na Secretaria de Segurança Pública muito respeitado. Ele fez uma gestão muito boa ali na Secretaria de Segurança Pública. Ocorre que, nesse exato momento, está tendo uma discussão sobre essa questão do teto único, e o doutor Bruno era uma das lideranças desse movimento. Então, aí ele estava, a grosso modo, nos 2 lados do balcão. No balcão do governo e no balcão dos sindicatos. Então, o governo, eu entendo, do ponto de vista político e administrativo, não teria outra decisão a tomar. Como é que você vai ter... A Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, participa da comissão do governo. Então, você não pode ter um integrante da comissão do governo nessa discussão, integrando também o grupo
da outra comissão, da oposição, entre aspas, né? Dos reivindicantes, né? Então, assim, eu acho que foi uma decisão correta do governo, né? Para o serviço público e até para o secretário, o ex-secretário, porque evitou ele desse mal-estar, né? De ficar dos dois lados, tanto do lado do movimento reivindicatório do Teto Único, que ele é um dos grandes líderes, e do secretário de Segurança Pública, que representa o governo. Patrão e empregado, então ele não pode ser patrão e empregado ao mesmo tempo. Então, isso redundou, evidentemente, nessa demissão. Eu me lembro que há 2 semanas, o doutor Bruno deu entrevista ali na porta do Palácio Araguaia, ali junto aos manifestantes do Teto Único, né, fazendo manifestação contra o governo. Então, assim, ficou aquela coisa assim, eu conversei com integrantes do governo, ficou aquela coisa assim mal explicada, né, porque ele é secretário, e ele é membro da comissão do governo, era membro da comissão do governo. Então, aí o governo tomou a decisão, mas os sindicatos estão fazendo dessa demissão parte da luta política, né, e que a gente tem que separar, né. Tem que separar, é verdade. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Até amanhã. Olha, gente, foi realizado na última segunda-feira